Bem-vindos! Hoje resolveremos o problema. Faça um programa que receba os nomes e as notas de 5 alunos e exiba na tela o aluno com maior nota e a média da turma. Esse é um programa também de dificuldade iniciante, né? Ou para revisão, como é o caso aqui. E eu acho que esse é o primeiro programa que utiliza variáveis globais aqui, ou um dos primeiros, né? Um define para definir constantes globais, mas eu vou explicar tudo certinho. Os códigos, a lista de exercício, enunciado, tudo está na descrição do vídeo, caso vocês precisem, pode deixar comentários ou qualquer coisa. Tá. Bibliotecas, nenhum especial, né? stdio e stdlib. Aqui começa. Eu utilizei dois defines para definir duas constantes aqui, Isso não são constantes, mas o que acontece? Eu defini que onde no meu código tiver escrito número de alunos, quando eu passar pelo compilador, ele vai trocar isso pelo número 5. Quando passa pelo compilador, ele não descarta os comentários. Neste mesmo processo, né, nos analisadores e tudo mais, ele vai trocar o que é número de alunos pelo número 5. Por que eu fiz isso? Para essa questão, como ela é bem simples, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se fosse num programa, por exemplo, e você quisesse alterar a quantidade de alunos para 10, para 15, para 20, ao invés de passar mudando todos os locais em que esse número de alunos é utilizado, você faz um define aqui em cima que fica bem claro do que é esse número 5 e coloca. Fica bem mais simples mesmo do que sair lendo. I igual a 0 enquanto I for menor que 5. Por que foi I menor que 5? Aqui fica fácil de saber. Mas por que daqui a 4 meses, 5 meses, daqui a 2 anos, quando você precisar pegar um programa, esse programa for um pouco mais complexo que esse, talvez fique difícil de ver. Então não custa nada usar um define global. Eu estou usando uma matriz aqui de caracteres. Sim, eu esqueci de falar sobre o tamanho máximo do nome. Para não utilizar a alocação dinâmica, que aí deixaria o programa um pouquinho mais complexo, eu resolvi definir um tamanho máximo do nome. O que é isso? Não tem quando você vai inserir o nome em páginas da web, né, em formulários da web, que eles colocam lá máximo de caracteres, 500. Eu defini um aqui, 500. Por quê? Porque é difícil um nome ter mais de 500 caracteres. Mas não tem problema, se for esse o caso, pode colocar 5 mil, 50 mil, que é para garantir que o nome vai caber aí dentro, para não precisar ficar alocando dinamicamente. E eu defini uma matriz por quê? Eu poderia definir 5 vetores, né? Fazer nome 1 igual, nome 1 é char nome 1, que é um vetor do tamanho máximo de nome. Aí eu poderia definir nome 2, também é um vetor de tamanho máximo de nome. Eu poderia definir 5 vetores. Só que como todos os vetores são do mesmo tamanho, não faz diferença. Definir uma matriz logo. E de modo que quantidade de linhas, né, quantidade de colunas. Então minha primeira linha eu vou considerar como meu aluno 1. Minha segunda linha eu vou considerar como meu aluno 2. Minha terceira linha eu vou considerar como meu aluno 3. E tem a quantidade de colunas que são os nomes dos alunos, né? Então eles ficam organizados em tabela mesmo, em matriz. João, Carlos, aí fica na primeira linha. Pedro, Alcântara, aí na segunda linha. E fica uma matriz mesmo. É uma matriz bem grande, né? De 5 por 500 para essa aplicação, mas computacionalmente não vai fazer diferença. A não ser que você esteja usando um computador bem antigo mesmo, não vai fazer diferença. 500 caracteres alocados na memória, hoje em dia não é muita coisa assim. Então, eu defini uma matriz em que cada linha eu vou armazenar um dos nomes. Aí eu estou usando abstração, né? As minhas notas, eu criei um vetor double para notas, para armazenar as notas dos alunos, também de número de alunos. E eu estou usando abstração por quê? Na linha 1, ou na linha 0, né? Porque eu vou de 0 a 4 aqui. Na linha 0 é meu aluno 1, na linha 1 é meu aluno 2. E aqui eu considero a mesma coisa, eu leio da mesma forma.
No índice 0, eu tenho a nota do aluno 1. No índice 1, eu tenho a nota do aluno 2. Então, eles estão sincronizados. Vamos imaginar assim. Eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Poderia criar um struct aluno e fazer isso, criar um tipo de dado aluno depois, mas isso é uma programação um pouco mais complexa, que não é o objetivo dessa questão, mas já que é uma lista de revisão. Então, o i é auxiliar por um laço, sem problema nenhum. E o maior, como pediu para exibir a maior nota da turma, eu coloquei o maior. Eu tinha até esquecido de calcular a média aqui nesse programa, mas a gente faz aqui a média, não tem problema nenhum. Eu vou fazer a média como a gente fez no outro. Criar um double média aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou receber, né, os nomes e as notas dos alunos. Então, eu declaro meu i como 0, enquanto meu i for menor que o número de alunos, um laço de repetição por contador, né? Meu i vai de 0 até 4, que são todos os índices dos vetores. Eu libero o buffer. Isso daqui, por que eu estou fazendo isso? Porque, dependendo da ideia que eu estiver utilizando, essas funções de fgets, elas podem dar um mau funcionamento e o buffer ficar cheio e a função... É como se a função ficasse cheia e você não conseguisse inserir mais caracteres nela. Aí o flush garante que eu limpo esse buffer, né, que é o standard in, que é o buffer de entrada, é o terminal, e vai garantindo que eu possa inserir a cada etapa no nome e as notas. Eu sei que ficou um pouco complexo isso, mas a gente vai executar com e sem o buffer para ver a diferença. Tomara que dê problema aqui, que aí vocês veem certinho o que eu estou falando. Informe o nome do aluno %D, né? Eu coloquei mais um para ficar mais fácil de enxergar, porque senão iria de 0 a 4, eu coloquei mais um para ir de 1 a 5. fgets, eu resolvi um exercício falando de um exercício que era receber string, que a ideia foi avançando na dificuldade. Aí nesse você já usa uma função de lá, fgets, né? Não gets, não scan, f%s, nada. fgets, o ponteiro para onde você vai passar o nome, o ponteiro para onde você vai inserir o nome. Aqui eu utilizei a posição, a linha i da matriz, porque lembra da abstração? A linha 0 é para o aluno 1, a linha 1 é para o aluno 2. Aí eu passo o endereço da linha, que é um vetor. A matriz o que é? É um vetor de vetores, então eu estou passando um vetor dessa matriz. O tamanho máximo do nome, né, que é o tamanho da string declarada aqui em cima. E você vai receber isso do standard input, né, do terminal. Certo, depois disso eu exibo o nome, né, insiro a nota de exibo o nome que eu recebi aqui em cima. E leio um double, passando também para o mesmo índice no vetor notas. Faço isso para os 5 alunos, né, que eu defini lá em cima. Lembra de não sair colocando, sempre que puder, sempre que for usar um número, muitas vezes assim, um número definido pelo usuário, muitas vezes no código, definido pelo programador, muitas vezes no código, faz um define, faz uma constante global, faz alguma coisa. Não sai colocando 5, 5, 5, 5, 5, que vai ficar difícil da pessoa que está corrigindo entender o programa, se for algo muito grande. E para dar manutenção ou para alterar, vai dar um trabalho muito maior, pode dar bug. Então, usou um valor que na programação que você usa várias vezes, vai usar o valor várias vezes, faz um define, faz uma constante, faz alguma coisa. Então, eu limpei o buffer, peguei o nome do aluno e peguei a nota dele. Fiz isso para o 5, né, pelo laço. Repetição por computador, fiz isso para o 5. Agora eu vou verificar quem tem a minha maior nota. Então eu vou ter que passar pelos... Eu teria que passar pelos 5. Só que como eu vou ter que escolher um, eu decidi passar pelos 4 aqui e considerar de início o meu maior. Nós fizemos uma questão aqui para descobrir, para calcular o maior de 3 números inseridos e tudo mais. E lá nós utilizamos valores. Aqui, como são vetores, nós estamos utilizando índices. Como assim? Ó, meu maior, eu começo considerando que ele é a minha nota no índice 0.
Então, quando eu for comparar aqui embaixo, quem é maior, eu vou comparar. Tá, mas a minha nota no índice I, que é o próximo índice, ela é maior que a minha nota no índice maior. E se for, eu troco o índice. Eu não vou armazenando na variável. Por que eu estou guardando índice e não valor? Porque eu quero exibir o nome também. O aluno com a maior nota. Então eu quero exibir o nome dele também. E o mesmo índice dele no vetor notas é o índice do nome dele na matriz aqui de nomes. Então, com esse índice eu consigo acessar os dois. A abstração, né? E eu tenho que calcular a média também. Eu posso calcular a média... que eu poderia calcular ela em cima, mas para ficar mais... Calculando a média da turma. Para ficar mais divididinho, né? Mais fácil de ler. Vamos lá. Então, basicamente, eu vou ter que passar por todos os alunos. E a cada iteração eu vou somar. Tem a média aqui, né? Poderia fazer um total para ficar mais fácil. Vamos mudar essa média para a variável total. Eu inicio meu total com 0. Uma coisa que eu vejo gente muito em dúvida também é sobre esse for. Ah, como é que você está fazendo isso? Você pode. Você pode iniciar quantas variáveis você quiser. Aqui você pode ter mais de uma condição. Você pode ser, se I for menor que o número de alunos, e outra coisa, aqui é I++, mas eu estou usando outra variável lá dentro, que é J, eu coloco J mais igual a 2. Basta se separar por vírgula aqui, não tem problema. Tá, iniciei meu total com 0, 0, né? Exatamente, para não ter problema de lixo lá. E a cada iteração, eu somo as minhas notas, eu somo o meu total mais igual notas de I. Então eu somo tudo e depois eu faço a média como sendo o total dividido pelo número de alunos. Isso aqui a gente vai exibir no printf já. Então, o aluno com maior nota é %s para exibir string, né, que é o nome dele. E sua nota é %lf para exibir um dobro. Aqui, o índice é o mesmo índice, né? Eu estou programando aqui, eu fiz a abstração para considerar o mesmo índice para os dois. Tá vendo aqui o índice? Sem problema. Aqui, ó, o índice, na verdade. Então, o aluno com maior nota é %s. E a média da turma. A média da turma é %lf, que é o meu total dividido pelo número de alunos. Eu preciso fazer um casting aqui, como eu fiz na questão anterior? Não, por quê? Porque o total já é double, então ele mesmo tem a prioridade, né? É como se fosse uma prioridade. Se eu estou dividindo double por inteiro, o resultado vai ser double. Então aqui eu já tenho o resultado double. Somei tudo bem, vamos testar? Informe a nota do aluno, informe o nome do aluno João Paulo. Tirar a nota de João Paulo. Oh, ficou estranho aqui a exibição. Daria pra fazer mais bonitinho, mas não vai afetar o resultado não. Vamos continuar assim mesmo. Informe a nota de João Paulo. João Paulo tirou 7.5. Informe o nome do aluno 2. O aluno 2 é Pedro. Pedro Lamini. Nota de Pedro Lamini 5.6. Nota do aluno 5, Yasmin Silva. Será a nota de Yasmin Silva 9.5. Carlos Pedro Manuel. Nota de Carlos Pedro Manuel 4.6. 4.6 sim. Como nota do aluno 5. Liana Pedreira 4.7. Tá, vamos avaliar a resposta aqui. Primeiro, este programa aqui ele não está considerando notas repetidas, né? Maiores notas repetidas. Ele vai sempre exibir um maior nome. Poderia modificar ele por esse propósito? Poderia, não vejo necessidade. Talvez no futuro faça um algoritmo, mas como pediu para exibir só um, né? Mas, por exemplo, se a Yasmin aqui tivesse, que ela vai ter a maior nota, né? 9.5. E o Carlos Pedro aqui tivesse 9.5 também, Yasmin ia ser exibida como aluno com maior nota, mesmo tendo empate, né? Isso
o algoritmo pode ser melhorado para tratar esse tipo de situação, mas a gente vai executar ele assim. Então, quais os resultados? Yasmin Silva vai ser minha maior nota, então vai ter que exibir Yasmin Silva e a média e a nota dela, né? Depois sim, a nota dela e logo abaixo a média da turma. Vamos lá. Olha como a nota é Yasmin Silva, certo? Sua nota é 9.5. Perfeito. A média da turma é 6.38. Perfeito também. Vamos calcular aqui na calculadora só para... a gente já fez para uma calculadora, mas só para os absolutamente céticos. A gente faz a mão. 7.5 do João, mais 5.5.6, mais 9.5, mais 4.6, mais 4.7, 7.5, mais 5.6, mais 9.5, mais 4.6, mais 4.7, certo? Dividido pelo número de alunos, 6.38. Pode fazer o programa para tratar esses casos de empate? Pode, mas não é o objetivo agora. Mas seria um adicional, né? É necessário um programa com conversão final ter esse tipo de tratamento, mas para esse exercício aqui, passando, não é necessário. Vamos ver a questão do buffer que eu tinha falado agora. Sem limpar o buffer. Vamos lá. Nome do aluno 1, João Pedro. Nota de João Pedro, 5.9. Aqui, tá vendo? O buffer do fgets já começou a causar problema. O buffer tá cheio, ele não exibiu, ele acabou pulando o nome do aluno 2. Aí, para exatamente evitar esse tipo de situação, a gente tá dando um F-flush aqui, a gente tá limpando o buffer. Que aí, quando eu executar, eu não vou ter aquele tipo de situação de ficar pulando a inserção de alguma variável. João Pedro. João Pedro, 6.8. Aqui já não dá. Então, não esquece de limpar o buffer não, quando estiver utilizando funções tipo fgets. Quando tiver muitas inserções assim, muitas variáveis recebidas do usuário, limpa o buffer. Não tem muito problema. Então é isso, espero que tenham gostado. O código aqui, o PDF da lista, enunciado, todas as informações estarão aí na descrição do vídeo. Se precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aí também. É isso, tchau!